Erro na transição defensiva. Essa foi a tônica do jogo do Flamengo ontem contra o Fortaleza. E o primeiro gol que o Flamengo toma, uma jogada espetacular do Pedro Rocha, claro que daremos todo o mérito para ele, mas tem muitos erros que o Flamengo cometeu. Erro quando estava em organização ofensiva, atacando o Fortaleza que estava em organização defensiva, e quando o Flamengo entra em transição. O período da transição do Flamengo foi um período completamente bagunçado, e é sobre isso que a gente vai analisar aqui nessa análise tática de hoje, beleza? Vamos rodar o vídeo e vamos entender como funcionou tudo que a gente está falando. Bola com o Rodinei, e repara essa cena. Olha o movimento que o Matheus França faz. Ele já perfila o corpo para fazer o movimento de atacar a profundidade, as costas desse jogador do Fortaleza. Aqui é aquele momento que o jogador dá aquele passe no ponto futuro e ele entra em profundidade para efetuar esse passe, tanto para trás, para o Vitor Hugo, que poderia atacar os passes às costas desse atleta, ou o 1 contra 1 no lado oposto ali mais à frente, né? O Mateusão. Mas o que o Rodinei vai fazer? E aqui já começa o primeiro erro na tomada de decisão do Rodinei. Todo o cenário, esse jogador do Fortaleza, ele já fixou os apoios. Então o passe do Rodinei era para ser o passe nas costas, o passe na profundidade. E o Rodinei faz justamente o contrário. Ele dá o passe nas costas do Matheus França. E aí gera a transição ofensiva do Fortaleza. Vamos ver? Olha só. Passe do Rodinei, né? Ó, passe nas costas, gerou a transição. Aqui, na transição ofensiva do Fortaleza e a transição defensiva do Flamengo, faltam algumas regras de ação. Nesse momento, perdeu a bola, vamos ou recupera a profundidade, ou faz uma falta tática, ou faz a pressão para a esquerda. O Thiago Maia, nesse momento, ele larga o Pedro Rocha, corretamente, e vai fazer a contenção. Ele vai pressionar o jogador que tem a bola. Ele vai tentar retardar a progressão. Nesse momento, o ideal era o quê? Os outros jogadores, como o próprio Thiago Maia, o próprio Vitor Hugo, baixar, fazer o controle da profundidade, recuperar, estruturar aquele espaço. E não é o que vai acontecer. Repara no João Gomes e no Vitor Hugo. Ó, Thiago Maia volta, vem fazer a contenção, só que gera espaço às costas. O João Gomes deveria fazer a permuta defensiva e proteger. Não protege. Nesse momento vai acontecer uma outra situação. Para evitar que o Pedro Rocha ataque a profundidade, o Davi Luiz vem fazer agora a contenção. Thiago Maia tentou, não conseguiu. Não teve ninguém, porque o João Gomes demorou a fazer o controle das costas dele, a cobertura defensiva. O Davi Luiz vem soltar a pressão. Luiz, o que deveria ter acontecido nesse momento? Ter cobertura. E quem é que pode fazer a cobertura? Léo Pereira? Não, porque aqui no corredor central tem um jogador com Léo Pereira. Ele está de olho no que está acontecendo, só que ele tem um jogador para marcar. O ideal seria o João Gomes fazer a cobertura do Davi Luiz. E não é o que ele vai fazer. E aí acaba também gerando o quê? O espaço às costas do Davi Luiz para o Pedro Rocha explorar. E é isso que ele vai fazer. Pedro Rocha com bola. E aqui um detalhe importante. Se nós cortarmos o campo nesse momento aqui, de quem tem a bola para frente, nós temos uma igualdade numérica. Porque quem está atrás da bola não conta. Então, Davi Luiz no mano a mano, Léo Pereira no mano a mano. E quando a gente fala de princípios táticos defensivos, ou princípios táticos do futebol, lá tem que evitar igualdade numérica. Luiz, por que evitar igualdade numérica? Porque quando você está no mano a mano, você vai ter que fazer um quem é quem para saber quem tem a vantagem. Quem é melhor, quem está defendendo ou quem está atacando? Davi Luiz ou Pedro Rocha? E nesse aspecto o Pedro Rocha levou vantagem. Então nesse momento aqui é o 1 contra 1 e o Pedro Rocha consegue superar o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz vem para o mano a mano sem cobertura. E o Pedro Rocha vai explorar os passos às costas do Davi Luiz. E tem um jogador do Flamengo que faz muito isso. Bruno Henrique gosta muito de explorar esse espaço às costas do marcador. Pedro Rocha vai explorar o espaço às costas, ataca a profundidade. E agora o João Gomes tenta fazer e não consegue. O Léo Pereira até faz um movimento bacana. Ele perfila o corpo
dando o lado esquerdo para o Pedro Rocha atacar. Luiz, por quê? Porque o Pedro Rocha é destro. Então ele quer que o Pedro Rocha ataque o lado do pé que não é o dominante. Só que o Pedro Rocha é um jogador que vence o duelo para os dois lados, tanto para a direita, tanto pela esquerda. Com o Davi Luiz ele ganhou o duelo para a esquerda e agora ele vai vencer o duelo pelo lado direito. O movimento corporal aqui do Léo Pereira até interessante. Ele dá para o Pedro Rocha o lado esquerdo, mas o Pedro Rocha vai acabar toda a qualidade. E esse jogador aqui com o Felipe Luiz, ele vai arrastar o Felipe Luiz, abrindo todo o corredor para o Pedro Rocha finalizar. Entrada no último terço, cai na zona de finalização. E aí, mortal, né, cara? O gol do Pedro Rocha. Erro da transição defensiva do Flamengo. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, divulga o nosso trabalho e, ó, conto com vocês lá no nosso canal Luiz Antônio Rubro Negro. Tamo junto, grande abraço, saudações.